Mas eu queria falar sobre Alexandre de Moraes, que também é alvo, principalmente amanhã, no 7 de setembro. As manifestações que são convocadas contra o Supremo, o presidente Jair Bolsonaro já falou inúmeras vezes, tem a ver com dois nomes do Supremo, Alexandre de Moraes e Barroso, né, que é o presidente, inclusive, também do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, em São Paulo, Josias, tem o Clube Pinheiros aqui, é um clube chique, vamos colocar assim, aqui em São Paulo, e lá estava tendo um churrasco e algumas pessoas começaram a xingar Alexandre de Moraes, né? Advogado do PCC, fake news que inclusive circulam, né, na internet a respeito do nome dele, envolvendo o nome dele. Careca ladrão e por aí vai. E aí, numa dessa, um segurança do próprio ministro, que eu acredito que deva morar ali perto, ouviu e aí foi registrado um boletim de ocorrência e um publicitário foi levado até lá. Queria a sua análise sobre esses ataques ao ministro e a reação do ministro em relação a tudo isso. Fabiola, o ministro Alexandre de Moraes, ele conduz no Supremo um inquérito controverso, que foi aberto à revelia do Ministério Público para investigar ataques à Corte e aos seus integrantes. Como relator desse inquérito, o ministro tem a prerrogativa de impor sanções cautelares que vão da busca e apreensão, quebra de sigilos, até as prisões. Alguém que dispõe de tanto poder precisa exercê-lo com responsabilidade, com parcimônia. Esse inquérito, uma das primeiras providências que foram tomadas no âmbito do inquérito, mostra que ele começou com o pé esquerdo, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar o Antagonista e a revista Cruzoé, porque divulgaram uma notícia que tinha como personagem o presidente de então do Supremo, o Dias Toffoli. Diziam que a notícia era mentirosa. Depois a notícia se verificou verdadeira, eles revogaram, tiveram que revogar, porque a reação foi muito intensa, revogaram a decisão, liberaram a veiculação da reportagem, mas foi um ato impróprio. Em maio do ano passado, num sábado, um grupo vestido ali com camisetas do Brasil protestou em frente ao prédio onde mora o ministro Alexandre de Moraes. Estavam fazendo uma charanga ali, um som alto, gritavam impropérios. O ministro ouviu, estava na casa dele, incomodou os vizinhos todos, ele determinou a detenção dessas pessoas, ou de agora não me lembro se foram todos ou se foi só o líder, foram presos, processados. 2 dias antes, o ministro tinha determinado, uma decisão liminar, a suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem, que era o diretor da ABIN e que o presidente Bolsonaro tinha nomeado como diretor-geral da Polícia Federal. Ele tinha sido indicado, esse Ramagem, pelo Bolsonaro, para ocupar uma vaga que era do Maurício Valeixo. Esse episódio resultou na saída do Sérgio Moro do governo, então tinha todo um contexto que levou os bolsonaristas à porta do prédio do ministro para fazer bagunça lá. Então, o ministro fez bem em agir neste caso. E eu confesso a você, Fabíola, que eu tenho dúvidas se você pode aplicar o mesmo critério a um grupo de pessoas que estão num clube, alegadamente estavam ali embriagados, é o que se diz no registro da ocorrência, no boletim de ocorrência, e falando essas coisas que são ditas pelos bolsonaristas em relação ao Alexandre de Moraes nas redes sociais. Careca ladrão, advogado do PCC, isso é o que os bolsonaristas dizem do ministro nas redes sociais. Então, eu tenho dúvidas qual é o efeito disso. Vai levar para a delegacia, o sujeito já é liberado na sequência. Então, eu acho que tem que ter uma certa parcimônia. Se for deter todo mundo que fala mal de ministro do Supremo em mesa de botequim, em ambiente em que se come churrasco e bebe cerveja, aí eu acho que não tem cadeia para todo mundo. Eu acho que é preciso ter uma certa parcimônia. Eu acho que aqui, por exemplo, não sei se teria sido o caso de ignorar, porque a ignorância, às vezes, merece ser ignorada. Agora, não sei, é uma impressão de que são episódios que têm uma gradação e que é preciso que um ministro que conduz um inquérito e que tem tanto poder nas mãos saiba aplicar esse poder, dosando e verificando quando ele deve agir, quando não deve agir. Até
Até outro dia eu estava conversando com alguns advogados, né? E na conversa alguns criticaram. Claro que não xingaram, acham que não tem nada a ver essa história relacionada a invadir um Supremo, mas que tem altas críticas em relação à atuação do Supremo. É muito perigoso também, né, Josias, quando a gente está falando disso, é que esses atos golpistas, né, que falam de invadir Supremo, de atacar ministros, são atos golpistas. No entanto, críticas à atuação, elas podem ser feitas, né? A gente está num país que tem liberdade de expressão, né? Só que como essas críticas são feitas? Essa é a grande questão, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. E o Supremo toma muitas decisões que são criticáveis. E as pessoas têm... costuma-se dizer, e eu concordo com esse raciocínio, que decisão do Supremo, ou decisão judicial, não se discute. Você cumpre e recorre quando discorda da decisão. Agora, não é o fato de que você não discute, senão no próprio tribunal, no próprio juízo, por meio de um recurso, isso não impede que o brasileiro exerça o seu livre direito de se manifestar, de criticar uma decisão, de discordar de decisões do Supremo e tal. O que eu acho que, neste caso aqui, precisaria ter sido mais bem dimensionado é se você pode tratar um sujeito que aparentemente estava ali sob o efeito de álcool e que está despejando ofensas contra o ministro, aí passa um segurança, ouve aquilo, alguém alertou que isso estava acontecendo, e aí você levar esse sujeito para a delegacia, qual é o efeito prático disso? Acho que nenhum. É diferente de um sujeito que organiza um grupo e vai xingar o ministro na porta do seu prédio. Aí esse está pedindo para ser preso, está pedindo para ser processado. É diferente de você identificar um ataque, uma ameaça de morte, como foi o caso, nesse inquérito chegou a ser identificado, ameaças de morte contra ministros do Supremo, nas redes sociais. Aí você vai, identifica o IP daquele personagem que está ameaçando e impõe a lei àquele personagem. Agora, é preciso ter uma gradação, compreende? É preciso ver como tratar cada ofensa e como tratar esses ambientes. É preciso ver em que ambiente foi feita a ofensa e qual é o grau de efetividade daquela ofensa. Palavras jogadas ao vento ou alguma coisa que tem a possibilidade de se concretizar numa ameaça efetiva? Não, e esse estímulo à violência, né? Tem muita gente comentando aqui no nosso chat, a Mônica Juliana, ela diz, é impressionante, alguns bolsonaristas que restam, eles têm ali ações, parecem terroristas, são ameaças deliberadas, uma coisa primitiva, diz ela, é uma mente assustadora, assusta mesmo, a gente, nesse momento a gente vive isso, para atacar uma pessoa dessa maneira, com violência,